God. E eu cresci no meio do povo de Deus dentro da aliança. And I grew among the people of God inside the Então covenant. Deus tem dois tipos de povo hoje em dia. So God has two types Aqueles of que people vivem, these days. aqueles que vivem dentro da aliança Those com who live Deus, in the covenant with God, que é o povo de Deus, which is the people of God, e os que estão fora da aliança, que não são o povo de Deus. and the ones who are outside the covenant who are not the people of God. Então, quando nascia essa criança, ela era circuncidada, So when this child was born, it would be e aquilo era um circumcised, selo de propriedade que aquela criança pertencia ao Senhor Jesus. and it was a seal saying that that Por assim child dizer, belonged lá no to Velho God. Testamento, pertencia a Deus. Aí quando ela chegava aos 12 anos de idade, So when he got to 12 years old, que ela já entendia bem as coisas, when he understood things well, ela tinha uma decisão para fazer. he had two decisions to make. Ela não podia mais continuar no reino de He Deus couldn't be in the kingdom of God pela vontade do pai dela. by the will of the parents. Então ela tinha que, aos 12 anos, ir lá no templo So when they were 12 years old, they had to walk e into the temple publicamente and publicly. ela tinha que dizer em palavras, traduzindo as palavras nas minhas palavras, mais ou menos isso. And in my words, the child had to say this. Ele teria que dizer publicamente para He had todo to say mundo. publicly in front of everybody. Até agora, Until now, eu estive no reino I was in the kingdom, e foi meu pai que me trouxe para o and reino. my father brought me into this kingdom. Agora eu quero fazer a minha decisão. Now I want to make my decision. O meu Deus My God não é mais o Deus do meu pai. is not my father's God. Agora ele é o meu Deus pessoal. Now he's my personal Eu faço a minha decisão God. por ele. I make my decision Eu for him. confirmo aquilo que o meu pai fez comigo. I confirm what my dad did with me. E eu assumo a minha responsabilidade. And I take all responsibility. E eles faziam isso, os judeus fazem até hoje, com 12 anos. And the Jews do that until today. Foi isso que foi 12. feito com Jesus aos 12 anos. So it was done with Jesus. when he Naquele was 12. famoso texto em que perderam Jesus lá no templo. In the famous text when they lost Jesus in the temple, E aí o pessoal foi embora, and the people left, chegaram na metade do caminho, cadê Jesus? and they got about halfway, and they Aí like, "Where's voltaram. Jesus?" And they went back. Chegaram lá, Jesus estava no templo, discutindo com os They doutores, os got back. fariseus. Jesus was teaching in the temple, E a mãe dele falou, mas por que você fez isso com a gente? and his mom was like, "Why did you do this?" with Jesus us?" olhou para eles e falou, mas vocês não sabiam que me compete estar na casa do meu pai? And Jesus would say, "Didn't you know that it's better for me to stay in my father's house?" Ele tinha já feito a sua confissão, He made his confession. então agora ele tinha que ficar lá na casa do pai, Now he had to stay at the father's house, segundo o que ele disse para sua mãe. according to what he said to his mom. Então esse texto aqui não fala do batismo cristão de Jesus. So this text does not talk about the Christian Jesus baptism nunca foi of batizado Jesus. com o batismo cristão que ele instituiu. Jesus was never baptized with the Christian baptism Ele that foi he circuncidado. constituted. He was circumcised. Depois ele transformou a circuncisão em batismo. After that, he transformed the circumcision Mesma into coisa que ele baptism. fez com a Páscoa. The same thing as he did with Ele era o Passover. Cordeiro de Deus, He was the Lamb of God que o pessoal matava na Páscoa. that people would sacrifice in Passover. Depois que ele morreu, After he died, não ia mais ficar matando o cordeiro. they didn't need to kill a lamb anymore. Então aí ele transformou a Páscoa na Santa Ceia, no pão e no vinho. So then he transformed the Passover into the Lord's table, supper. Existem dois sacramentos There are no Novo two, Testamento. there, Two sacraments. there are two sacraments in the No Old Novo Testament. Testamento. In the New Testament. E eles vieram lá do Velho And they Testamento. came from the Old Testament. E aí foi dado um outro ritual com exatamente o mesmo sentido. And there was another ritual with the same meaning. Então o que é que nós estamos vendo aqui? So what are we seeing here? Nós estamos vendo aqui a liberação de Jesus para o ministério. We're seeing the release of Jesus for the ministry. A pessoa para trabalhar no ministério, A person to work in the ministry lá no Velho in the Testamento, Old Testament. ele tinha que passar por uma ordenação sacerdotal. They needed to go through a priest ordained Ordination. ordination. Se você vai no livro de Números aí no Velho Testamento, quem tiver sua Bíblia, abra lá no livro de If you Números. go to the book of Numbers, if you have your Bible, you can open there. Ok? Êxodo, Levítico, e daí vem Números. Capítulo 4. Chapter 4 of Numbers. Ok? Abra lá a sua Bíblia. Open your Bibles there. Essa noite é a noite de ensino Tonight is the night of teaching. e a noite do poder de Deus. It's the night of power of Porque no God. fim desse ensino eu quero orar para os irmãos, Because at the end of this teaching, I want to pray for you, brothers. para que o sacerdócio de vocês seja liberado. For your priesthood will be released. Qualquer pessoa que queria servir na tenda da congregação, que era a casa de Deus no Velho Testamento, Any person that would like to serve in
in God's house in the New Testament. tinha que ser ordenado como sacerdote. In the Old Testament, they needed to be ordained as priests, E tinha alguns requisitos. and there were some prerequisites. Primeiro deles, First, God. versículo 3. First of them, Da idade de 30 anos para cima até os 50, so verse 3, from 30 years old up, até os 50, será 50 todo years aquele old. que entrar no serviço para exercer algum cargo na tenda da all congregação. who qualify to do the work relating to the tent Então, of the meeting. Primeiro requisito First requisite, era que tinha que ter 30 anos de idade. you needed to be 30 years old. Talvez você nunca pensou Maybe you never thought por que Jesus começou o ministério dele com 30 anos. why Jesus started his ministry when he was Você 30. sabia que Jesus começou com 30 anos? Did you know he was 30 when he Está started? escrito lá no livro de Lucas, It's in the book of Luke. ok? Que ele começou com 30, He started with 30 porque ele estava cumprindo o Velho Testamento. because he was fulfilling the Old E Testament. um dos requisitos era que ele tivesse no mínimo 30. And the first Ele veio, requirement was that he would be 30 years ele old. veio para cumprir. And he came to fulfill it. Então, por isso que ele só começou com 30. So that's why he started when he was 30. Então, agora ele chegou aos 30 anos, So now he's 30. ele era sacerdote He was a e priest rei, and a king. e ele tinha que ser liberado para o And ministério. he needed to be released to the ministry. Então, o texto que nós estamos lendo, So the book that we're reading, que fala de batismo, that will talk about baptism, na verdade é a ordenação sacerdotal de Jesus. truly is the priesthood ordination of Jesus. É a liberação de Jesus para o ministério. It's the release of Jesus to the ministry. E como ele estava cumprindo o Velho Testamento, não podia ter começado antes. And as he was fulfilling the Old Testament, he couldn't start before that. Ele já estava pronto antes, He was ready before then, mas ele tinha um negócio para cumprir. but he needed to fulfill something. Ok? E aí você pode ler outros textos. Capítulo 4, versículo 23, 30, You 35. can Todos read esses it, textos estão chapter 4, escritos. verse 23, and you can... Todos esses textos dizem que o requisito era 30 anos de idade, mínimo. All these texts will say that it was a minimum of 30-year-old, E Jesus cumpriu esse requisito. and Jesus fulfilled that. Então o que está acontecendo agora So what's happening now é que o João Batista estava batizando para arrependimento, is that John the Baptist was baptizing for repentance, preparando o povo para receber Jesus. preparing the people to receive Jesus. E aí veio Jesus. And then Jesus came. E tinha uma coisa que o João Batista não tinha pensado até aquele dia. And there was one thing that John the Baptist did not think about until that day. Ele pensava que a única coisa que ele ia fazer He was thinking that the only thing that he needed to do era pregar arrependimento para todo mundo, was to preach repentance to everybody. para que quando Jesus viesse, So when Jesus came, eles pudessem aceitar Jesus. they could accept Jesus. Mas tinha uma coisa a mais, But there was one more e ele thing, não sabia. and he didn't know about it. Ele teria que ordenar Jesus para o ministério. He needed to ordain Jesus to the ministry. Existia uma unção de Deus There was an anointing of God para que Jesus pudesse, nessa unção, fazer todo o seu ministério. for Jesus in this anointing complete all his ministry. E essa unção estava na mão de João Batista. And this anointing was in the hands of John the Baptist. Isso é tremendo. meu And irmão. it's tremendous. Por isso Jesus veio para João. That's why Jesus came to John. E aí o João Batista diz assim, epa, peraí. And then John says, wait, hold on. Versículo 14, Verse capítulo 14. 3 de Mateus. Ele diz assim, João o dissuadia. Capítulo 3. John versículo would 14. have prevented him. O que quer dizer dissuadir? What does that mean? Tentar fazer mudar de ideia. He was trying to make Jesus change his mind. O que João Batista está fazendo, dizendo assim, Jesus, você muda de ideia. What Jesus, John was saying was, Jesus, why don't you Eu change não your posso mind? fazer isso com o senhor. I can do this with you. O senhor é que tem que me batizar. You need to baptize me. O senhor não tem pecado, não precisa se arrepender. You don't have sins. You don't need to repent. Eu tenho que me I arrepender. need to repent. Ele pensou que Jesus tinha vindo para o batismo de arrependimento. And he thought that John thought that Jesus came for the baptism of E repentance. Jesus não tinha vindo para o batismo de arrependimento. And Jesus didn't come for that. Aí veja o que acontece no versículo 15. So look what happens on verse 15. Quando lê a Bíblia, você tem que prestar atenção no que When you read the Bible, you need to pay attention. Mas Jesus respondeu, But Jesus answered him, deixa por enquanto, let it be so now, porque assim convém for it is proper cumprir toda a justiça. for us in the way fulfilled all righteousness. Em outras palavras, In other words, ele disse, João, he said, John, eu estou vindo aqui com você I'm coming here with you para você cumprir aquele negócio sobre mim lá do Velho Testamento. for you to fulfill in me what says in the Old Testament. Você já preparou o pessoal para mim? You prepared the people for me. Mas come on, John.
But come on, John. Eu não posso começar a trabalhar I can't start working sem eu ser liberado para trabalhar.